Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. A violência nos coletivos vem preocupando a população e principalmente a classe trabalhadora que sai de casa sem ter a certeza de voltar. Só para a gente ter uma ideia, no comecinho do ano foram mais de 100 assaltos aqui na capital. E para a gente falar um pouco sobre essa realidade, nós conversamos com Écio Ângelo, ele que é presidente do Citro, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário, e ele se mostrou nada contente com a situação da sua categoria. Bom, vamos dar início aqui à nossa entrevista com Écio Ângelo. E a primeira pergunta, Écio, mesmo com reforço policial, a violência ainda predomina dentro dos coletivos? Com certeza, a violência ela predomina com muita intensidade e a gente espera que as autoridades intensifiquem o serviço ostensivo e para que a polícia também jurídica, no caso a polícia civil, ela intensifique também, abra inquérito para que venha punir os meliantes que estão cometendo esses crimes no transporte público do estado, inclusive de Maceió. Bom, Écio, então por que você acha que esses assaltos eles ainda não foram contidos, visto que a imprensa divulga todos os dias assalto a ônibus? É uma média de 2 a 3 assaltos por dia. Primeiro porque eu acredito que, acredito não, existe a polícia ela é impotente para combater todo esse crime. Tanto por causa do efetivo, que eu acredito que o efetivo está muito pouco para a segurança. Hoje Maceió tem 1 milhão de pessoas, então o efetivo de 6.500 policiais para todo o estado, a gente mostra que é uma grande deficiência. E também o que causa essa intensidade de crime é porque fica impune. A Polícia Civil, exemplo disso, ano passado não abriu inquérito nenhum. Então a pessoa sabe que vai cometer o crime e que não vai ser punido, porque não abre inquérito. Então isso aí contribui muito com a criminalidade dentro do transporte público. E como é que a categoria se sente diante desse clima de insegurança? Eles trabalham tenso. Entendeu? O estresse, além do trânsito, que é muito preocupante, né? A insegurança, isso aí bole muito com o psicológico, tanto do cobrador como do motorista, né? Ele já sai de casa pensando como é que vai ser o dia dele. Então é muito difícil trabalhar com o público e com um alto índice de criminalidade no transporte como está. Visto que muitos trabalhadores, né, saem de casa e não têm a certeza de que vão voltar. Isso é preocupante. Com certeza, e principalmente o rodoviário, ele está nessa incerteza muito grande diante da criminalidade, né? E é o psicológico do trabalhador, que ele sabe que vai ter que enfrentar isso o dia a dia. O trânsito, a pauta de organização, e também esses meliantes que, com certeza, tudo isso é contribuído por causa do comércio da droga. Isso intensifica muito o crime dentro dos ônibus. E o sindicato, ele tem alguma proposta? O que é que ele vem procurando para melhorar a categoria? A gente propôs, e bem primeiro que os taxistas, esse plano piloto que está sendo implantado nos táxis, a gente propôs. E o sindicato econômico também disse que interessava a ele esse plano piloto, que é um chips no ônibus, interagindo com a polícia em tempo real, mostrando o local que está sendo causado a tal violência e o horário. Então esse plano piloto, esse chips, ele mapeia tudo e já passa em tempo real diretamente para a polícia, que é interagido. E isso é muito importante. E nós temos um bom exemplo também que é em Curitiba, né, onde os passageiros eles não utilizam mais dinheiro, eles utilizam cartões. Como é que fixa isso? Eles vão na loja, em lojas autorizadas, preenche os cartões, nada de dinheiro dentro dos ônibus. Você acha que seria uma boa alternativa aqui também na nossa capital? Eu não tenho dúvida, esse sistema aqui já está sendo implantado em Maceió também. É o mesmo de Curitiba. E a gente propõe a categoria econômica que
simplesmente ele muda a nomenclatura de cobrador para agente de bordo, que isso pode muito bem funcionar. Ele deixa de ser o cobrador e passa a ser um agente auxiliando os deficientes, a gestante, enfim, ele fica educando os passageiros no ônibus e auxiliando o motorista. Isso existe e pode existir também em Maceió. Isso vai contribuir muito com, com o dinheiro que o cara está dentro do ônibus, é um grande chamamento para os criminosos. Com isso, vai inibir, vai diminuir, mas não vai acabar, entendeu? Não vai acabar, porque os passageiros não têm como segurar uma bolsa de uma mulher, o dinheiro de alguém que está ali no bolso, então não tem como evitar totalmente, mas com certeza acredito que 45% vai sair a criminalidade dentro do transporte urbano, não tenho dúvida. E no próximo bloco tem mais entrevista aqui com Écio Ângelo. Não sai daí, a gente volta já. Meu nome é Ana Rosa Kucinski, eu sou professora. Em 1974, eu e meu marido fomos presos no centro de São Paulo. Nossas famílias esperam notícias até hoje. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973 fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Estamos de volta com a nossa entrevista falando sobre a violência dentro dos coletivos. E nós estamos recebendo aqui o Écio Ângelo, ele que é presidente do CITRO. Bom, Écio, vamos dar continuidade à nossa entrevista e vamos falar um pouquinho sobre os bairros críticos. Vocês têm esse mapeamento, vocês sabem onde fica a maior parte da violência dos assaltos a ônibus aqui na capital? Se concentra, ainda está se concentrando. Deu uma diminuída bem grande em janeiro, segundo o comandante da capital, o Coronel Batinga. Mas a empresa já voltou a reclamar que há um grande índice, uma grande incidência de crime na área do 4º Batalhão, que é Chão de Bebedouro, Clima Bom, certo? E Cambona. Está existindo alto. E o ano passado o maior registro de crime foi nessa área do 4º Batalhão. Nós tivemos 518 assaltos e só a São Francisco ali naquela área do 4º Batalhão, ela sofreu mais de 519 assaltos. Então, a metade dos assaltos do ano passado foi na área ali do 4º Batalhão, que é desde do Clima Bom, lá, do início do Clima Bom, até aqui a Cambona. Então, toda essa área, ela é crítica e continua sendo. E hoje se expandiu também para o Vergel do Lago, aqui o Trapiche também é uma área muito crítica, e ali no Canaã. Já sentiam também. Então, o que preocupa a gente é que ampliou mais ainda a área da criminalidade. Ampliou. Você falou da questão desse mapeamento. Você acha que mesmo a polícia sabendo onde ficam esses pontos críticos, por que essa violência, esses assaltos ainda não foram contidos? Bem, eles agora estão colocando uma delegacia focada para o crime dentro do sistema de transporte urbano. Talvez isso venha minimizar, talvez. Eu não vou dizer que vai isso acontecer, vai diminuir tanto assim. Mas o Conselho de Segurança, ele está focalizando a delegacia do 9º Distrito para poder ela ficar sobre a custódia, sobre a responsabilidade dele. Todos os assaltos que existem dentro do sistema de transporte público, que antes não tinha. Como no ano passado não houve nenhum inquérito para poder punir os meliantes. Mas agora estão focando o 9º Distrito. Pode ser que com relação venha acontecer algumas punições, certo? Agora o que dificulta muito
para a polícia é que esse meliante ele usa muitos de menores. E existe essa lei que protege os de menor, que ele, infelizmente, tem que ser modificado. E de impunidade, é isso aí. Vai uma pessoa adulto, mas o de menor é que fica com revólver. Como ontem, um de menor, ele foi preso, mas o adulto conseguiu fugir. Então, quem estava com a arma? O de menor. Aí fica essa impunidade, esse clima de insegurança para os rodoviários, porque os meliantes, eles são muito espertos, ele usa os de menor. Mas eu acredito que a polícia ela pode minimizar fazendo uma abordagem mais eficaz, né, dentro do sistema de transporte urbano. Eu acredito que a abordagem ela minimiza bastante. Que já aconteceu de pegar vários meliantes com a abordagem, pegando ele de surpresa, certo? Certo que alguns passageiros se sentem constrangidos, mas isso acredito que traz segurança para os passageiros e para os usuários. Nós vimos também que um companheiro, né, um motorista de ônibus, ele foi agredido, ficou ferido com uma coronhada na cabeça, devido a um assalto que, se eu não me engano, foi em Guaxuma, não é isso? O que é que o sindicato fez? O que é que o sindicato tem a se posicionar sobre isso? Com certeza. E eu fiquei triste porque a gente pediu informação à empresa, a gente ficou sabendo através da imprensa, pedimos informação à empresa, quem foram os companheiros, para poder até a gente poder assistir, mas a empresa negou e essa pessoa, para a nossa estranheza, não procurou de maneira nenhuma o sindicato. E até agora eu não consegui identificar essas pessoas para poder dar uma assistência. E por que você acha que ele não procurou o sindicato? Ele teve medo? O que é que passa aí por vocês? Eu acredito que ele esteja sendo. Eu acredito que ele seja uma pessoa novata. Eu suponho que ele seja, porque uma pessoa antiga na empresa ele não ficaria desse jeito, calado. Ele seja novato e ficou intimidado, né, de querer se expor, e a empresa, até por questão mesmo que quando existe esse assalto, ele é só inserido num código de acidente. Eu acredito que a empresa também leva vantagem em cima disso, entendeu? Quanto menos acidente, para a empresa melhor. E as empresas, ela omite muito essa questão com relação ao acidente, que os assaltos é inserido também como acidente. Eu acredito que seja isso que fez com que a empresa se omitisse de identificar essas pessoas para o sindicato, ou então de até apresentar, e a gente não conseguiu. E a questão das câmeras? Você acha que essas câmeras dentro dos coletivos, elas podem inibir a ação dos assaltantes? Não tenho dúvida, a polícia ela identifica tranquilo através das câmeras. Até porque, né, muitos policiais já sabem quem são esses assaltantes que estão praticando o crime na área, e só de ver as imagens já sabem quem é, não é isso? Com certeza, que as empresas, ela me diz que manda todos os CDs para a delegacia e para o comando da capital, todos, até porque é para registrar e punir essas pessoas, né? Que a empresa, ela, digamos, a exemplo, a São Francisco, ela perdeu 25 mil reais no ano passado só com assalto. Não existe seguro para isso. Então é muito importante para a empresa que faça o BO, que se resiste, para que essas pessoas sejam punidas. Agora que a gente sente que existe uma ineficiência por parte da segurança pública. E como é que ficam essas vítimas? Elas são assistidas, elas têm algum tratamento psicológico? A empresa oferece alguma coisa para elas? Como é que fica a situação deles? Olhe bem, a empresa em si, ela não oferece assim um tratamento psicológico. Segundo me disseram que a Veleiro oferece, mas eu ainda não senti isso, né? Ainda não vi isso. Agora, logicamente, que qualquer profissional que é agredido e que se sente, claro, traumatizado, ele tem todo o direito, como cidadão, de buscar o tratamento psicológico, psiquiátrico, né? E tem, que o médico vai analisar o estado dele, e ele tem direito sim. Ele coloca os atestados médicos, é uma questão legal, e tem várias pessoas afastadas de benefício, está em estado de depressão por causa dessa violência, que ele fica traumatizado. Então, não é que a empresa ela tenha assim
um tratamento específico para aquelas pessoas que são assaltadas, que sofrem essa agressão. Não, essas pessoas é que procuram o Estado, o sistema público de saúde, e ele coloca o atestado e vai se tratar por falta de condição de trabalhar, entre depressão. Então, as condições de trabalho é essa, entendeu? Embora que hoje a gente já tenha um plano de saúde, o sindicato ele conquistou o plano de saúde e isso já está ajudando bastante a categoria, né? Pelo menos um serviço mais digno, já que a nossa saúde pública ela não está à altura do que nós merecemos. E para a gente encerrar, qual o apelo que você faz aos nossos governantes? Que ele deixe de fazer politicagem e se dedique mais ao público, valorize mais o público, certo? Porque todos têm direito de viver com dignidade. Isso tanto os rodoviários como os usuários. Ele tem direito à saúde, a transporte, à segurança, e isso é um dever de todos os governantes oferecer isso ao cidadão. Bom, Elcio, muito obrigada pela sua presença. O programa Eu Quero Ver está de portas abertas aqui para você, tá bom? Muito obrigado, senhor. Você fica agora com o material da TV dos Trabalhadores. A Comissão de Anistia vinculada ao Ministério da Justiça declarou Alexandre Vanucchi Leme anistiado político brasileiro e também pediu desculpas públicas pelos erros que o Estado cometeu contra ele, a família e amigos, e contra a causa da justiça social no Brasil. Na última sexta-feira, uma missa em São Paulo fechou uma série de atividades em homenagem ao estudante assassinado há 4 décadas pelo regime militar. Há 40 anos, uma missa em homenagem a Alexandre Vanucchi lotou a Catedral da Sé em São Paulo. Alexandre tinha sido torturado e assassinado pelo governo. A missa se tornou a primeira grande manifestação pública contra a ditadura. Aquele dia foi muito significativo, foi o primeiro ato, o primeiro movimento político, a repressão toda. A gente saiu da USP, a USP toda cercada, a cidade cercada, e não houve um embate, porque a ordem era não confrontar. Eu lembro que o Dom Paulo falou, olha, vocês quando saírem da igreja, saiam juntos, porque estão perseguindo as pessoas. Eu lembro da impressão que a gente tinha, mais do que isso, aquela pressão que a gente sofreu. Hoje a gente respira liberdade por causa de pessoas como Alexandre, por causa de atos como esse daqui. No dia 15 de março, uma nova missa relembrou a morte de inocentes durante a ditadura militar no Brasil e celebrou as mudanças que aconteceram até aqui. A gente já conseguiu muito no plano das liberdades, mas ainda está faltando completar a justiça. E aqui você tem gente de todas as sensibilidades políticas, filosóficas, religiosas, que foi exatamente a marca da missa de 7º dia do Alexandre lá em 73. A família de Alexandre Vanucchi assistiu emocionada à missa. A mesma música que homenageou Alexandre na época, Calabouço, foi tocada novamente pelo cantor Sérgio Ricardo. Olha o vazio nas almas, olha um violeiro de alma vazia. Olha o vazio nas almas, olha um brasileiro de alma vazia. 40 anos atrás, nós viemos nessa igreja dilacerados de dor, né? Junto com meus pais, e essa homenagem dá um alento de ver toda essa igreja, todos os companheiros envolvidos para resgatar toda essa memória, para que ela não se apague. Muitos participaram da missa, movimentos sociais, militantes dos direitos humanos e autoridades, entre elas o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, acompanhado da família, a ministra dos Direitos Humanos e o secretário de Direitos Humanos da cidade. 40 anos depois da morte do Alexandre, do assassinato do Alexandre Vanucchi, né, nós estamos aqui celebrando uma missa, lembrando ele e sentindo de que a luta dele não foi em vão, foi uma luta que produziu um país diferente, um país novo, que ainda carrega muitas injustiças, né, muita desigualdade, que era a luta do Alexandre, mas que a gente está no caminho. O que se proclamou aqui não foi a morte, foi a vida.
a vida sobre a morte. O sentimento na época era de temor e ao mesmo tempo de esperança. Era uma espécie de esperança com um tremor por dentro. E hoje é uma alegria de ver que tem nova gente chegando e que essa luta continua. Esse exemplo nos estimula, nos faz seguir adiante, né? E somos muitos Alexandres Vanucchi Leme, porque os vencedores dessa história, sem dúvida alguma, serão aqueles que querem uma mudança mais profunda, não só a luta por democracia, mas aquelas lutas que moviam os sonhos mais bonitos da geração do Alexandre, que é de transformações profundas para o nosso país, para a nossa gente. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog que vai aí na sua tela, euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira, tem o nosso quadro Eu Quero Ver Cultura. Não perca!